Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. 2. O agente da civilização moderna. 1. Histórico. Primeiro período. Dos primórdios à Revolução. Capítulo 10. A franco-maçonaria nos seus primórdios. Numa carta pastoral escrita em 1878, Monsenhor Martin, bispo de Natchitoches, nos Estados Unidos, disse com muito acerto: na presença dessa perseguição, de uma universalidade até aqui inaudita, da simultaneidade de seus atos, da similaridade dos meios que ela emprega, somos forçosamente levados a concluir pela existência de uma direção, de um plano de conjunto, de uma forte organização que executa um objetivo determinado para o qual tudo tende. Sim, ela existe, essa organização, com o seu fim, seu plano e a direção oculta à qual ela obedece. Sociedade compacta, apesar de sua disseminação sobre o globo. Sociedade misturada a todas as sociedades, sem se fazer notar em nenhuma delas. Sociedade de um poder acima de todo poder, excetuado o de Deus. Sociedade terrível, que é para a sociedade religiosa, para a sociedade civis, para a civilização do mundo, não somente um perigo, mas o mais temível dos perigos. Leão XIII expôs, nestes termos, o fim que essa organização internacional persegue. O desígnio supremo da franco-maçonaria é derrubar, de alto a baixo, toda a disciplina religiosa e social nascida das instituições cristãs, e de substituí-la por uma nova disciplina, moldada segundo sua ideia, cujos princípios fundamentais e leis são emprestados do naturalismo. A ideia de substituir a civilização cristã por uma outra civilização, baseada no naturalismo, nasceu, dissemos, na metade do século XIV. Um esforço sobre-humano, continuado até nossos dias, foi tentado para realizá-la no fim do século XVIII. Concebemos com dificuldade que, combatida durante todo este tempo pela Igreja, ela tenha subsistido e tenha se desenvolvido através de 5 séculos para culminar, enfim, com o poder que ela tem hoje, se não se pressupõe que, através desse longo espaço de tempo, tenham existido homens que transmitiram a sua guarda e a sua propaganda de geração em geração e uma sociedade poderosa para preparar-lhe o triunfo. Uma verdadeira conspiração contra o cristianismo pressupõe, com efeito, não somente o desejo de destruí-lo, mas inteligências, uma harmonia nos meios de atacá-lo, combatê-lo e aniquilá-lo. Esses adeptos, visto que conspiravam contra o estado de coisas existente, tinham todo interesse em se esconder durante a vida e em deixar a menor quantidade possível de pistas sobre a existência de sua associação e de sua conspiração. No entanto, indícios sérios permitem acreditar que a ideia dos humanistas foi recolhida pela franco-maçonaria. Existisse a maçonaria ou não antes deles, ela tomou a realização de seus desígnios no século XVIII e retomou-os em nossos dias com a experiência que seu insucesso lhe conferiu. Os franco-maçons pretendem fazer remontar suas origens ao Templo de Salomão e mesmo serem os herdeiros dos mistérios do paganismo. Não examinaremos aqui o arrazoado ou não dessas pretensões, mas devemos verificar se nos tempos modernos a seita tem sido verdadeiramente a alma da transformação social começada pela Renascença, continuada pela Reforma e que quer terminar pela Revolução, continuada há mais de um século. A segunda geração dos humanistas, mais ainda que a primeira, introduziu nos espíritos uma maneira absolutamente pagã de conceber a existência. Essa tendência devia, enfim, provocar a resistência da autoridade suprema da Igreja. Foi o que aconteceu sob o reinado de Paulo II. Esse Papa
renovou o corpo de abreviators da chancelaria, fazendo sair todos os que não eram de uma integridade e de uma honestidade perfeitas. Essa medida levou aos últimos limites a cólera dos que lhe sofreram as consequências. Durante 20 noites consecutivas, eles assediaram as portas do Palácio Pontifício sem conseguirem ser recebidos. Um deles, Platina, escreveu então ao Papa para ameaçá-lo de ir procurar os reis e os príncipes e de convidá-los a convocarem um concílio diante do qual Paulo II teria que se desculpar por sua conduta. Essa insolência acarretou-lhe a prisão na fortaleza Santo Anjo. Os demais fizeram reuniões na casa de um deles, Pomponius Letus, do qual o pastor diz que jamais talvez um sábio tenha impregnado sua existência de paganismo antigo do mesmo grau que ele. Ele professava o mais profundo desprezo pela religião cristã e não cessava de proferir discursos violentos contra seus ministros. Essas reuniões deram nascimento a uma sociedade que eles chamaram Academia Romana. Uma multidão de jovens, pagãos de ideias e de costumes, juntaram-se a ela. Ao entrar nesse cenáculo, eles abandonavam seus nomes de batismo para tomar outros, tirados da antiguidade e escolhidos mesmo entre os mais mal afamados. Ao mesmo tempo, apropriavam-se dos mais escandalosos vícios do paganismo. Valaterano reconheceu que essas reuniões e as festas que aí se celebravam eram o início de um movimento que devia encaminhar-se para a abolição da religião. É possível ter chegado um momento em que não se sentiram mais em segurança na casa dos Pomponius? O fato é que os nomes dos membros da Academia Romana estão escritos nas catacumbas, que Pomponius Letus foi qualificado de Pontifex Maximus e Pantagatus, padre. A esses nomes juntaram-se inscrições com caráter de deboche. Não tiveram vergonha de gravá-las nessas paredes tão profundamente veneráveis. O historiador Gregorius não hesita em chamar esta academia de loja de franco-maçons clássicos. A academia tinha escolhido as trevas das catacumbas para melhor esconder da autoridade a sua existência, e dando aos seus chefes os títulos de padre e de soberano pontífice, manifestava não ser uma sociedade literária, mas uma espécie de igreja em oposição à Igreja Católica, uma religião, essa religião humanitária ou essa religião da natureza, com a qual a Revolução quis mais tarde, na França, substituir a religião do Deus Criador, Redentor, Santificador, e cuja adoção por todo o gênero humano, como veremos, aceita almeja. A impiedade e a licenciosidade pagãs, eles tinham dado por companheira a ideia republicana. Num dos últimos dias de fevereiro de 1468, Roma soube, ao despertar, que a polícia acabara de descobrir uma conspiração contra o Papa e de realizar numerosas prisões, principalmente entre os membros da Academia. O projeto consistia em assassinar Paulo II e proclamar a República Romana. Sem dúvida jamais se dissipará inteiramente, diz Pastor, a obscuridade que paira sobre essa conjuração. Todos esses fatos carregam os caracteres de uma sociedade secreta. Na época da Reforma, a existência da franco-maçonaria torna-se mais manifesta. É ao século XVI, diz Deschamps, no ano de 1535, que remonta ao mais antigo documento autêntico das lojas maçônicas. Ele é conhecido pelo nome de Carta de Colônia. Ele nos revela a existência já antiga, que remonta talvez a 2 séculos, de uma ou de várias sociedades secretas que existiam clandestinamente nos diversos estados da Europa, em antagonismo direto com os princípios religiosos e civis que tinham formado a base da sociedade cristã.
Deschamps dá provas da autenticidade desta carta. Digamos que não sejam aceitas por todos. Cláudio Janetti admite-as. O original do documento encontrar-se-ia nos arquivos da loja Mãe de Amsterdã, que conserva, disse, também a ata de sua própria Constituição, datada de 1519. Tudo é notável neste documento. Os fatos, as ideias e os nomes dos signatários. Ele nos revela a existência e a atividade há pelo menos um século, o que nos leva além de Paulo II e da sociedade secreta dos humanistas, de uma sociedade que já se estende a todo o universo, cercada do mais profundo segredo, que tem iniciações misteriosas, obedece a um chefe supremo ou patriarca, conhecido apenas de alguns mestres. Não obedecendo a nenhum poder do mundo, dizem os signatários, e submissos somente aos superiores eleitos de nossa associação espalhada pela terra inteira, executamos suas incumbências ocultas e suas ordens clandestinas através de um intercâmbio de cartas secretas e por seus mandatários encarregados de missões expressas. Dizem eles não permitir acesso a seus mistérios, senão aqueles que foram examinados e aprovados e que se ligarão e consagrarão às suas assembleias mediante juramentos. Caracterizam a distinção entre eles e o mundo profano através destas palavras que encontramos em todos os documentos da maçonaria. O mundo iluminado e o mundo mergulhado nas trevas, palavras que exprimem a totalidade da franco-maçonaria, porque sua finalidade é fazer passar das trevas do cristianismo à luz da pura natureza da civilização cristã, a civilização maçônica. Entre os signatários dessa carta encontram-se não somente Philippius Melanchthon, o grande amigo de Lutero, Hermann de Wieck, arcebispo eleito de Colônia, que teve de ser proscrito do império por causa de sua conivência com os protestantes, Jacobus d'Anvers, preboste dos agostinianos daquela cidade, e Nicolas van Noort, que com o anterior incorre nas mesmas reprovações, assim como Coligny, o chefe do partido calvinista na França. 12 anos antes, 4 anos após a constituição da Loja de Amsterdã, Franz de Seckungen, cuja revolta quase jogou toda a Alemanha na Guerra Civil, morria por causa dos ferimentos no castelo de Landstuchels, assediado pelos príncipes aliados de Treves, de Hesse e do Palatinato. Onde estão, exclamava, todos os nossos amigos? Onde estão os senhores d'Arberge, de Fürstenberg, de Zollerns, os suíços, meus amigos, aliados, de Strasbourg, e todos os amigos da fraternidade que tanto me prometeram e que tão mal mantiveram a palavra empenhada? Zezansen, em sua obra L'Allemagne et la Réforme, pergunta: de que elementos era composta esta fraternidade, de qual fala o moribundo? Não é impossível que a resposta se encontre no que precede. É de se notar, com efeito, que as cidades nas quais, após a Carta de Colônia, as lojas se tinham estabelecido, são aquelas em que o protestantismo encontrou seus primeiros adeptos. Desses fatos, vemos surgir uma probabilidade séria, no sentido de que a franco-maçonaria teve uma parte muito importante no movimento de ideias que se manifestou na Renascença e que quis se impor à sociedade cristã através da Reforma, seja por existir antes dela, seja porque ela deva sua existência aos humanistas que a teriam criado precisamente para nela encarnar, de alguma maneira, sua concepção de vida da sociedade. Nas suas origens, a franco-maçonaria devia estar envolta num segredo muito mais impenetrável do que lhe é possível hoje. Após uma ação contínua, durante vários séculos, daí a dificuldade em recuperar suas pistas. Mas a participação que ela teve na Revolução dá aos indícios que acabamos de recolher um valor probante
que por si próprio não seria tão grande. Porque foi o pensamento dos humanistas, tal como vimos, que a Revolução quis realizar com a destruição da Igreja Católica e com o estabelecimento do culto da natureza. Louis Blanc reconhece que é exatamente aí que se encontra a finalidade buscada pela maçonaria. No grau de Cavaleiro do Sol, assim que uma admissão acontecia, o Venerabilíssimo começava perguntando ao primeiro que chegava: que horas são? E este devia responder: é a hora da obscuridade entre os homens. Interrogado, por sua vez, sobre os motivos que ali o traziam, o recipiendário respondia: venho procurar a luz, porque meus companheiros e eu nos perdemos durante a noite que cobre o mundo. Nuvens obscurecem Hesperos, a estrela da Europa. Elas são formadas pelo incenso que a superstição oferece aos déspotas. Não se podia dizer de maneira mais clara que a civilização católica jogara a Europa nas trevas, que o gênero humano perdera de vista o fim natural do homem, e que a franco-maçonaria se impusera a missão de abrir-lhe os olhos. Durante muito tempo, os historiadores afastaram deliberadamente a franco-maçonaria da história, e por essa razão apresentaram a Revolução sob uma perspectiva falsa e enganadora. Vallon, com a publicação das atas que foram elaboradas na própria ocasião, expôs-no, enfim, os fatos tais como se produziram. Mas ele não remonta às causas e aos agentes primeiros que motivaram este cataclisma, as ideias cuja propagação tornou-o possível. Tocqueville e Taine, que trouxeram para o estudo da Revolução uma crítica tão esclarecida, não conduziram suas investigações ao domínio das sociedades secretas. As maquinações da franco-maçonaria, nesses últimos tempos, despertaram a atenção. Vemo-la preparar-nos novas reviravoltas e novas ruínas. Perguntamo-nos se as infelicidades e os crimes que marcaram o fim do século XVIII não lhes são imputáveis. Maurice Talmeir proferiu recentemente uma conferência que publicou em seguida em brochura sob o título La Franc-Maçonnerie et la Révolution Françoise. Copin Albancelli, Prache e outros aplicaram-se em diferentes publicações em fazer sair das trevas cuidadosamente cultivadas a participação que as sociedades secretas tiveram na Revolução. Para sua demonstração, puderam aproveitar a obra publicada há 30 anos por M. Deschamps, sob o título Les Sociétés Secrètes et la Société, completada em 1880 por Cláudio Janet. E estes tinham oferecido larga contribuição com uma obra anterior, publicada em plena Revolução, em 1789, por Burruel, Mémoires pour servir à histoire du jacobinisme. Essas memórias não oferecem, como o título poderiam fazer crer, documentos relacionados à história dos crimes cometidos pelos jacobinos, o que Burruel, nos seus 5 volumes, se aplicou a fornecer aos futuros historiadores do terror, foram as informações que lhes permitiriam estabelecer o ponto de partida, os agentes primeiros e as causas ocultas da Revolução. Na Revolução Francesa, diz ele, tudo, até suas perversidades mais pavorosas, tudo foi previsto, meditado, combinado, resolvido, estabelecido. Tudo foi efeito da mais profunda maldade, posto que tudo foi amargo, dos homens que possuíam sozinhos o fio das conspirações urdidas nas sociedades secretas e que souberam escolher e apressar o momento propício às conjurações. A convicção desta premeditação e dessas conspirações resulta da leitura de seus 5 volumes. No início do 4º, no discurso preliminar, ele pergunta: como os adeptos secretos do moderno Spartacus, Weishaupt, presidiram todas as perversidades, todos os desastres desse flagelo
de pilhagem e de ferocidade chamado revolução? Como presidem eles ainda todos aqueles que ela medita para consumar a dissolução das sociedades humanas? Consagrando meus últimos volumes a esclarecer essas questões, não me vanglorio de resolvê-las com toda a precisão e com os detalhes dos homens que teriam a faculdade de seguir a seita iluminada nos seus subterrâneos, sem perder de vista, por um só instante, os chefes ou os adeptos. Recolhendo os aspectos que me foram desvendados, não deixam de ser suficientes para marcar a seita por toda parte em que as perversidades assinalam sua fatal influência. Compreendemos o forte, o pungente interesse que a leitura dessa obra apresenta no momento atual. Aquilo que está acontecendo, aquilo a que nós assistimos, é o segundo ato do drama que começou há um século para realizar a ideia da renascença, substituir a civilização cristã por uma civilização dita moderna. É a mesma revolução, reavivada em seu fogo, com a intenção, que Barruel já observara, de espalhar o incêndio a todo o mundo. Ele nos mostra esse desígnio, essa vontade, expressos desde o começo do século XVIII. Poderão os conjurados alcançar seus objetivos? É segredo de Deus, mas também nosso. Porque o estratagema da revolução depende do uso que nós quisermos fazer de nossa liberdade, assim como dos decretos eternos de Deus. Foi para dar apoio, para encorajar as boas vontades, que Barruel escreveu em suas memórias. É para triunfar, enfim, a qualquer preço sobre a revolução, e não para desesperar, que é preciso estudar os fastos da seita. Sede tão zelosos relativamente ao bem, quanto ela tem sabido ser relativamente ao mal. Que se saiba querer salvar os povos, que os povos saibam eles mesmos, que querer salvar sua religião, suas leis e sua fortuna, assim como ela sabe destruí-los, e os meios de salvação não faltarão. É precisamente a vontade e a esperança que também gostaríamos de ver resultar da leitura deste livro. Antes de dar aqui um resumo muito curto da obra de Barruel, é bom apresentar nossos leitores ao autor para que saibam que crédito devem dar-lhe. Augustin Barruel nasceu no dia 2 de outubro de 1741, em Villeneuve-de-Berge. Seu pai era tenente do bailiado de Vivarais. Terminou seus estudos e entrou na Companhia de Jesus. Quando ela foi ameaçada, ele se mudou para a Áustria, onde pronunciou seus primeiros votos. Permaneceu alguns anos na Boêmia, depois na Morávia, e foi professor em Viena, no Colégio Teresiano. Em seguida, foi enviado à Itália e a Roma. Retornou à França após a supressão de sua ordem em 1774. Tendo se tornado independente por sua fortuna, consagrou-se inteiramente aos trabalhos filosóficos e históricos e publicou desde então obras que, apesar de escritas em vários volumes, atingiram até 5 edições. De 1788 a 1792, redigiu praticamente sozinho o jornal Ecclesiastique, publicação semanal das mais preciosas para a história literária e eclesiástica da segunda metade do século XVIII. Assumindo sua direção, Barruel disse a seus leitores: nós sentimos todo o peso e toda a extensão dos deveres que nos impomos. Não podemos deixar de sentir preocupação com toda a assiduidade que eles exigem, interditando-nos, doravante, toda ocupação que poderia distrair-nos deles. Mas, consagrado por estado ao culto do verdadeiro Deus, à defesa de nossas santas verdades, como esses deveres vão se tornar caros para nós. Sim, esse dia no qual nos comprazemos em considerar nossas funções de jornalista eclesiástico, torna esses deveres preciosos. Ele pôs em todas as suas obras esse espírito de fé. Quanto mais os dias se tornavam ruins, mais o padre Barruel demonstrava zelo e bravura.
Mudava frequentemente de domicílio para fugir dos mandados de prisão. A partir de 10 de agosto, teve de suspender a publicação do seu jornal e ir para a Normandia. Daí ele se refugiou na Inglaterra. Publicou em Londres, em 1794, uma histoire du clergé de France pendant la Révolution. Foi lá também que ele concebeu o plano de sua grande obra, Mémoires pour servir à histoire du jacobinisme. Trabalhou 4 anos para reunir e preparar as matérias das primeiras partes. Os tomos 1 e 2 vieram a lume em Londres em 1796. Em 1798, foram reimpressos em Hamburgo, acompanhados do terceiro, relativo à seita dos Iluminados. Os 2 últimos foram editados igualmente em Hamburgo, em 1803. Barruel publicou uma segunda edição, revisada e corrigida pelo autor, em 1818, 2 anos antes de sua morte em Lyon, na casa de Théodore Pitrati. É necessário ler essa obra inteira se se quiser conhecer a Revolução a fundo. Para escrevê-la, o padre Barruel teve revelações diretas de vários personagens da época e encontrou na Alemanha uma série de documentos de primeira ordem. Devo ao público, diz ele, nas observações preliminares do terceiro volume, aquele que desvenda os Iluminados, uma explicação especial das obras das quais tiro minhas provas. Ela dá a lista das principais, em número de 10, com uma nota sobre cada uma, que permite julgar sua autenticidade. A lista das obras se completa com aquela de vários outros documentos menos importantes. Ele acrescenta: eis aí o suficiente para ver que não escrevo sobre os Iluminados sem conhecimento de causa. Gostaria, em reconhecimento, poder nomear aqueles cuja correspondência me forneceu muitos novos recursos, cartas, memórias, que não poderia apreciar suficientemente, mas esse reconhecimento ser-lhes-ia fatal. E mais adiante, aquilo que eu cito, tenho à minha frente, eu o traduzo, e quando traduzo, e que frequentemente acontece, coisas impressionantes, coisas que com dificuldade se acreditariam poderem ser ditas. Cito o próprio texto, convidando cada qual a explicá-las ou fazê-las explicar e verificar. Eu cotejo os diversos testemunhos, sempre com o livro à mão. Não menciono nenhuma lei do Código da Ordem sem as provas da lei ou de sua prática. De volta à França, foi consultado a respeito da promessa de fidelidade à Constituição, que substituía, por decreto de 28 de dezembro de 1799, todos os juramentos anteriores. Ele publicou, em 8 de julho de 1800, um parecer favorável. Suas razões, muito claras, anexadas às explicações do Monitor, declarado jornal oficial, decidiram Emery e o Conselho Arquiepiscopal de Paris a se pronunciarem em favor da legitimidade da promessa. Alguns, nessa oportunidade, acusaram Barruel de lisonjear Bonaparte para obter favores. Longe de lisonjeá-lo, o padre Barruel foi de uma audácia inaudita. Falando do primeiro cônsul, ele o chama de flagelo de Deus. Em 1800, ele aduz: todos os príncipes da Europa reconheceriam a República. Não vejo como, por isso, Luís XVIII tenha sido menos verdadeiro herdeiro de Luís XVI. Sou francês. O consentimento dos outros soberanos sobre essa matéria é para mim tão nulo quanto dos jacobinos. Ele pode diminuir minha esperança, cercear os meios, mas não faz moça ao direito. Barruel retornou à França somente em 1802. Tomou a defesa da Concordata e publicou sobre a matéria seu tratado do Pape
et de ses droits religieux à l'onction do Concordat. Durante o Império, Barruel manteve-se afastado. Não recebeu posto nem dignidade. Empreendeu a refutação da filosofia de Kant. Por ocasião da questão do cardeal Maury, Napoleão suspeitou que ele tivesse feito propagar o breve de Pio VII e foi aprisionado, com a idade de 70 anos. A polícia perseguiu ainda durante os 100 dias. Ele terminou sua vida na casa de seus pais, em Villeneuve-de-Berry, no dia 5 de outubro de 1820, com 80 anos. Foi preciso entrar nesses detalhes para mostrar a que ponto esse autor merece nossa confiança. Eis abaixo que acabará por conferir-lhe. Durante os 5 e os 7 anos que decorreram entre a publicação dos 3 primeiros volumes e dos 2 últimos, sua obra foi lida e suscitou observações da parte dos franco-maçons. De acordo com alguns desses, 3 pontinhos, diz Barruel, eu disse demais. De acordo com outros, faltou muito para que eu tivesse dito tudo. Sabemos que os primeiros pertencem ao número daqueles que incluem, na exceção dos, segundo 3 pontinhos, honestos demais para serem admitidos nos últimos mistérios, e os outros ao número daqueles que, após terem visto tudo nos bastidores das lojas, envergonharam-se, enfim, e se arrependem de terem podido merecer as honras maçônicas. Devo a uns e a outros agradecimentos, mas devo-lhes também uma resposta. Ele lhes dá essa resposta, mostrando ter dito tudo que devia dizer e nada além do que devia dizer. Outros maçons se irritaram de se ver assim descobertos e acusaram Barruel de má-fé. Isso aconteceu principalmente com a obra de um inglês, Griffith, redator da Monte Review. Esse escritor acha aceitáveis, até satisfatórias, as provas que Barruel dá sobre a conspiração contra o altar, mas diz que as da conspiração contra os tronos estão imperfeitamente demonstradas. Em particular, a abolição da realeza na França é devida, diz ele, às circunstâncias locais, mais do que aos desígnios e às conspirações dos inspiradores da Revolução. Dizendo isso, não faz a menor menção às provas trazidas por Barruel em favor de sua tese. Para responder à acusação de má-fé, Barruel observou que ele deu e que ele dá de novo os textos em sua língua original, ao lado da tradução que fez. E em relação aos mais importantes documentos aos quais ele se refere, diz que não somente é permitido a cada qual consultar os volumes impressos, mas afrontar esses volumes com os manuscritos que se encontram nos arquivos reais de Munique. Barruel faz mais. Oferece a seu acusador um encontro em Munique, para lhe mostrar nos escritos originais as provas evidentes da sua calúnia. Griffith resguardou-se desse encontro e também recusou publicar na sua revista a resposta de Barruel. Weishaupt, o fundador do Iluminismo, veio oferecer forte apoio a Griffith, que era sem dúvida um de seus adeptos. Barruel ofereceu também a Weishaupt um encontro nos arquivos de Munique, onde ele poderia rever os originais de suas próprias cartas, cujo texto ou existência ele contestava. Mas, acrescentava Barruel, como ele não poderia comparecer lá sem se expor a ser enforcado por causa de seus crimes contra os costumes, ele poderia nomear um procurador. Ele não foi, nem pessoalmente, nem por procurador. Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 11. A franco-maçonaria no século XVIII. 1. Os enciclopedistas. Voltaire foi um dos primeiros e dos mais poderosos agentes da Revolução. Esta se propôs, dissemos,
e nisto seguimos Haller, Leão XIII e muitos outros, e mais ainda, seus próprios desígnios, o aniquilamento de toda a religião e a derrubada de toda a autoridade. Voltaire se encarregou da primeira parte desse programa, se não na totalidade, ao menos em sua parte mais elevada, o aniquilamento da religião de Cristo. Concebeu ele esse projeto por si próprio, ou lhe foi sugerido? Condorcet não o diz, mas nos dá esta informação. Foi na Inglaterra que Voltaire jurou consagrar sua vida a esse projeto, e manteve a palavra. Fez ele promessa no seu fórum íntimo ou prestou-a a conjurados? Esta última suposição parece a mais verossímil. Foi na Inglaterra, diz Condorcet. Ora, em sua primeira viagem àquele país, 1725-1728, Voltaire foi recebido como franco-maçom num dos sodalícios descritos por Toland no seu Pantheïticon dedicado ao Lectore Philomento et Philalete. Essa denominação, Philaletes, será de uma das lojas de Paris mais avançadas no movimento revolucionário. Durante esses 3 anos de estada no solo inglês, Voltaire levou a vida de um Rosa Cruz, sempre ambulante e sempre escondido. Aqui não estamos mais nas trevas intransponíveis das primeiras épocas da franco-maçonaria. Estamos, como observa Cláudio Janetti, num terreno histórico perfeitamente seguro. É a época da viagem de Voltaire à Inglaterra e de sua iniciação na franco-maçonaria pelos ingleses, que data da fundação das primeiras lojas na França, pelo menos daquelas constituídas para preparar a Revolução. Elas foram estabelecidas pelos ingleses e nas cidades onde as relações com eles eram frequentes. Tais foram as de Dunquerque e de Mons, em 1721, Paris, em 1725, Bordeaux, em 1732, Valenciennes, em 1735, Havre, em 1739. A Inglaterra teve sempre uma grande participação nas revoluções do continente e sempre soube tirar disso um grande proveito. A Revolução Francesa destruiu nossa frota, fez-nos perder as colônias e garantiu à Inglaterra o império dos mares, do qual ela goza desde então. A mão da Inglaterra foi igualmente percebida na revolução que a Rússia sofre atualmente. A Voltaire juntaram-se inicialmente D'Alembert, Frederico II e Diderot. Voltaire foi o chefe da conspiração. D'Alembert, o seu mais astuto agente. Frederico, o protetor, frequentemente o conselheiro. Diderot, o filho perdido. Todos os 4 estavam penetrados por um profundo ódio ao cristianismo. Voltaire, porque invejava o divino autor, e todos aqueles cuja glória ele produziu. D'Alembert, porque nascera com o coração ruim. Frederico, porque conhecia o catolicismo apenas através dos inimigos deste. Diderot, porque era louco pela natureza, com a qual pretendia, como os humanistas, substituir o culto do Deus vivo. Eles arrastaram um grande número de homens de todas as classes em sua conspiração. De retorno a Paris, por volta de 1730, Voltaire não fez mistério do seu projeto de destruir o cristianismo, contra o qual já havia publicado tantos escritos. Hérault, tenente de polícia, repreendendo-lhe um dia sua impiedade, disse-lhe: Vós vos esforçais em vão. Apesar do que escreveis, não conseguireis jamais destruir a religião cristã. Voltaire respondeu: É o que veremos. Ele dizia ainda: Estou cansado de ouvi-los repetir que 12 homens foram suficientes para estabelecer o cristianismo, e tenho desejo de provar-lhe que não é preciso mais do que um para destruí-lo. Mas o que melhor mostra seu desígnio é a palavra que constantemente se repete sob sua pena e sobre seus lábios. Todos os conspiradores, diz Barruel, têm uma linguagem secreta, uma senha, uma fórmula ininteligível para o leigo, mas cuja explicação secreta desvenda e lembra sem cessar
aos adeptos o grande objetivo de sua conspiração. A fórmula escolhida por Voltaire consistiu nessas 3 palavras: esmagai a infame. O que me interessa, escrevia ele a Dame Laville, é o aviltamento da infame. Engajai todos os irmãos em perseguir a infame de viva voz e por escrito, sem lhe dar um momento de descanso. Fazei tanto quanto puderdes os mais inteligentes esforços para esmagar a infame. Esquecemos que a principal ocupação deve ser esmagar a infame. Nossa situação é tal que somos a execração do gênero humano, se nesse esforço não tivermos em nosso favor as pessoas de bem, as pessoas da alta sociedade. É preciso, pois, tê-los todos, não importa que preço. Esmagai a infame, eu vos digo. Qual é essa infame que era preciso assim perseguir sem descanso, aviltar, esmagar, não importa que preço, e através dos esforços de todos os conjurados? Na boca de Voltaire e na de todos os seus adeptos, essas palavras significavam constantemente: esmagai a religião que adora Jesus Cristo. Abundam as provas disso em sua correspondência. Esmagai a infame é desfazer o que os apóstolos fizeram. É combater aquele que os deístas e ateus combateram. É perseguir todo homem que se declare por Jesus Cristo. É o sentido que Voltaire vincula a essas palavras, e esse sentido não é menos evidente em sua pena do que na de outros. O cristianismo, a seita cristã, a superstição cristícola são sinônimos sob a pena de Frederico. D'Alembert é mais reservado no uso dessa palavra, mas ele a toma sempre do pensamento que Voltaire lhe dá. Os outros conjurados não compreendem de outra forma essa senha. Eles não a acham suficientemente forte para exprimir o voto diabólico que está em seus corações. A extensão que eles dão à sua conjuração não deve deixar sob a terra o menor vestígio da doutrina ou do culto do Divino Salvador. Os conjurados se encontraram completamente organizados em torno de Voltaire, após sua estada na Prússia, por volta do fim de 1752. O meio que julgaram dever empregar, preferencialmente a qualquer outro, para esmagar a infame, foi atacar a fé nas almas. Minar surdamente e sem ruído o edifício, escrevia Federico a Voltaire, é obrigá-lo a cair por si mesmo. 29 de julho de 1775. No entanto, mesmo nisso, D'Alembert advertia de serem prudentes e de não quererem ir rápido demais. Se o gênero humano se ilumina, dizia ele ao observar o efeito produzido pela enciclopédia, é porque se tomou a precaução de iluminá-lo pouco a pouco. Os conjurados faziam da enciclopédia o depósito de todos os erros, de todos os sofismas, de todas as calúnias inventadas até então contra a religião. Mas estava convencionado que ela verteria o veneno de forma insensível. Uma arte admirável foi empregada para chegar a esse resultado. Sem dúvida, escrevia D'Alembert a Voltaire, nós temos artigos ruins, quer dizer, artigos ortodoxos, de teologia e de metafísica. Com censores teológicos e um privilégio, eu vos desafio a torná-los melhores. Haverá menos artigos no dia em que tudo for reparado. Sabiam esperar a ocasião para insinuar esses artigos reparadores. Durante a guerra dos parlamentos e dos bispos, escrevera Voltaire, no ano anterior a D'Alembert, 13 de novembro de 1756, tereis o tempo disponível para rechear a enciclopédia de verdades que não se ousaria dizer há 20 anos. E a Dame Laville, deposito todas as minhas esperanças na enciclopédia. De fato, ela foi, no dizer de Diderot, um sorvedouro em que uma espécie de catadores de trapos jogaram misturadamente uma infinidade de coisas mal recebidas, mal digeridas, boas, ruins, incertas e sempre incoerentes. E isto porque, segundo ele próprio,
pretendia-se insinuar aquilo que não se podia dizer abertamente, sem causar revolta. Enquanto procuravam abalar os fundamentos da fé, os conjurados trabalhavam em fazer desaparecer seus defensores e, antes de todos, os religiosos. Foi o segundo meio que empregaram para chegar a seus objetivos. A partir de 1743, Voltaire foi encarregado de uma missão secreta junto ao rei da Prússia, com a finalidade de secularizar os principados eclesiásticos. Na França, não havia eleitores eclesiásticos a despojar, mas havia ordens a suprimir. Os primeiros atacados foram os jesuítas. Choiseul deu a razão desta escolha. Sendo destruída a educação que dão, todos os outros corpos religiosos cairão por si próprios. Sabemos como chegaram à supressão dos religiosos. O terceiro meio foi a propaganda. A correspondência desses conjurados mostra-os atentos em mutuamente se darem contas das obras que prepararam contra o cristianismo, dos frutos que esperam, da arte com a qual se empregam para garantir o sucesso. Eles as mandavam imprimir, a maioria das vezes na Holanda, a cada mês surgiam novas. Para obter a faculdade de divulgá-las, eles tinham homens poderosos na corte, até ministros que sabiam fazer calar a lei e favorecer esse comércio de impiedade. Foi em reconhecimento a este estranho uso da autoridade que lhe era confiado que Voltaire exclamava: "Viva o Ministério da França! Viva Choiseul!" Malesherbes, que tinha a superintendência da livraria, estava para esta propaganda de entendimento com D'Alembert. Ele mostrava nas suas funções uma parcialidade odiosa em favor dos enciclopedistas. Ele suprimia dos artigos de Fréron tudo que pudesse molestar a obra deles. Este homem, guilhotinado aos 70 anos, fizera tudo o que estava em seu poder para propagar as ideias pelas quais deveria morrer e combater aqueles que teriam podido salvar a sociedade. Em sua correspondência, os conjurados se felicitam pelos sucessos que obtêm na Suíça, na Alemanha, na Rússia, na Espanha, na Itália. O que mostra que em seu pensamento a conjuração confessada de destruir o cristianismo não estava limitada à França. Brunetière assinala: a enciclopédia era uma obra internacional. Em relação à Inglaterra, eles não têm nenhuma solicitude. Ela regurgita, dizem, de socinianos. No que diz respeito à França, Voltaire e D'Alembert lamentam os obstáculos que a encontram, apesar do que acabamos de dizer relativamente à ajuda que eles encontravam nas camadas elevadas da sociedade. Onde não podiam difundir os escritos abertamente ímpios ou licenciosos, eles publicavam outros que tinham por finalidade colocar em voga as grandes palavras como tolerância, razão, humanidade, das quais a seita não deixou de fazer uso, fiel à recomendação de Condorcet, que dizia delas fazer seu grito de guerra. Bertin, encarregado da administração do tesouro particular do rei, compreendeu o perigo desta propaganda e chamou a atenção sobre os propagandistas. Ele viu que livros eles disseminavam em suas campanhas. Interrogados por ele, disseram que esses livros não lhes custavam nada, que eles os recebiam em pacotes, sem saber de onde vinham, com a recomendação apenas de vendê-los em seu trajeto ao preço mais módico possível. Os preceptores eram igualmente gratificados. Em dias e horas marcados, eles reuniam os operários, os camponeses, e um deles lia em voz alta um livro que servia para corromper a si próprio. Era dessa forma que se preparavam os caminhos para a revolução, até mesmo nas classes ínfimas da sociedade. As pesquisas que Bertin fez para chegar à fonte desta propaganda conduziram-no a um escritório de preceptores criado e dirigido por D'Alembert. Esse escritório se ocupava também em conseguir preceptores nas cidades e colocar professores nos colégios.
Os adeptos, espalhados de um lado e de outro, se informavam sobre as vagas existentes, instruíam D'Alembert e seus coadjuvantes e davam, ao mesmo tempo, informações sobre os que se apresentavam para preenchê-las. Antes de enviá-los, traçava-se-lhes a regra de conduta a seguir e as precauções a tomar segundo os lugares, as pessoas e as circunstâncias. Já então a franco-maçonaria tinha compreendido que ninguém podia melhor difundir suas ideias, melhor servir a seus desígnios do que o preceptor. Para se apoderar do povo, recorreu-se ainda a outros meios. Barruel assinala particularmente aquele empregado pelos que se autodenominavam economistas, porque se diziam amigos do povo, preocupados com seus interesses, desejosos de aliviar sua miséria e de fazerem observar mais ordem e economia na administração. A humanidade não está perdida. Suas obras, diz Barruel, estão cheias desses traços que anunciam a resolução de fazer suceder uma religião puramente natural à religião revelada. Como prova ele, traz a análise que fez dos economistas Delegros, preboste de Saint-Louis do Louvre. Esses economistas tinham persuadido Luís XV de que o povo dos campos e os artistas das cidades apodreciam numa ignorância fatal a si próprios e ao Estado e que era necessário criar escolas profissionais. Luís XV, que amava o povo, acolheu esse projeto com desvelo e se mostrou disposto a tomar recursos próprios para fundar essas escolas. Bertin dissuadiu-o. Faz muito tempo, disse ele, que eu observava as diversas seitas de nossos filósofos. Compreendi que se tratava muito menos de dar aos filhos do lavrador e do artesão lições de agricultura do que impedi-los de receberem as lições habituais de catecismo ou da religião. Não hesitei em declarar ao rei que as intenções dos filósofos eram bem diferentes das suas. Bertin não se enganava. Barruel relata os temores e os remorsos que manifestou 3 meses antes de sua morte um grande senhor que tinha exercido as funções de secretário deste clube dos economistas. Nós só admitíamos em nossa sociedade aqueles que, a respeito dos quais estávamos muito seguros. Nossas assembleias realizavam-se regularmente no palácio do barão de Holbach. De modo que suspeitassem do objetivo, nós nos denominávamos economistas. Tivemos Voltaire como presidente honorário perpétuo. Nossos principais membros eram D'Alembert, Turgot, Condorcet, Diderot, Laharpe, Lamoignon, ministro da Justiça, e Dame Laville, a quem Voltaire atribui como aspecto principal do caráter o ódio a Deus. Para terminar de esclarecer, o rei, Bertin, desvendou-lhe o sentido dessas meias palavras. ECR.L''INF, com as quais Voltaire terminava um número tão grande de suas cartas. Acrescentou que todos aqueles que recebiam de Voltaire cartas que terminavam com a horrível fórmula eram ou membros do comitê secreto ou iniciados nos seus mistérios. Esse clube tinha sido fundado entre os anos de 1763 e 1766. No momento em que a Revolução estourou, ele trabalhava, pois, há pelo menos 25 anos, para seduzir o povo, sob o especioso pretexto de auxiliá-lo a aliviar seus males. Para chegar ao grande objetivo de sua conjuração, os sectários julgaram que não seria suficiente empregar os meios gerais que acabamos de descrever e para os quais todos deviam concorrer com esforço comum. Eles atribuíram a cada um deles um trabalho particular ao qual se consagraram mais especialmente. Voltaire se encarregou dos ministros, dos duques, dos príncipes e dos reis. Quando ele não podia aproximar-se pessoalmente do príncipe, ele o cercava. Ele havia colocado junto a Luís XV um médico, Quesnay, que soube muito bem assenhorar-se às ideias do rei e o chamava de seu pensador.
e o meio escolhido pelo pensador para se imiscuir no espírito do rei foi aquele empregado pelos economistas: chamar sua atenção sobre o que podia fazer a felicidade do povo. D'Alembert foi encarregado, ou se encarregou, de recrutar jovens adeptos. Tratai, escrevia-lhe Voltaire, tratai de vossa parte de esclarecer a juventude tanto quanto puderdes. 15 de setembro de 1762. Jamais uma missão foi cumprida com mais habilidade, zelo e energia. D'Alembert se fixou como protetor de todos os jovens que vinham a Paris com algum talento e algum dinheiro. Ele os atraía pelas recompensas, pelos prêmios, pelas presidências acadêmicas a respeito das quais dispunha mais ou menos soberanamente, seja como secretário perpétuo, seja por suas intrigas. Sua influência e suas manobras nesse gênero se estendiam muito além de Paris. Acabo, escrevia Voltaire, de fazer entrar na Academia de Berlim Helvétius e o cavaleiro Jaucourt. Ele dispensava cuidados todos particulares àqueles que destinava a formar outros adeptos, confiando-lhes as funções de professores ou de preceptores. Ele teve êxito em colocá-los em todas as províncias da Europa e todos o mantinham a par da propaganda filosófica. Eis, meu caro filósofo, escrevia ele a Voltaire, na alegria de sua alma ruim, eis o que foi proferido em Cassel, no dia 8 de abril de 1772, na presença de Monsenhor, o Landgrave, de Hesse-Cassel, de 6 príncipes do Império e da mais numerosa Assembleia, por um professor de História que dei a Monsenhor, o Landgrave. A peça enviada era um discurso cheio de invectivas contra a Igreja e o clero. Era, sobretudo, junto aos jovens príncipes destinados a governar os povos, que importava aos conjurados colocar preceptores iniciados nos mistérios. A correspondência deles mostra a atenção em não negligenciar um meio tão poderoso. Usaram de todos os artifícios para colocar junto ao herdeiro de Luís XVI um padre disposto a inspirar seus princípios ao ilustre aluno, como ele tinha conseguido colocar o padre Condillac junto ao infante de Parma. No entanto, não foi dado aos conjurados verem o filosofismo sentado sobre o trono dos Bourbons como estava sobre o trono do Norte. Mas Luís XV, sem ser ímpio, sem poder ser contado entre o número de seus adeptos, nem por isso deixou de ser uma das grandes causas do progresso da conjuração anticristã. Ele o foi pela dissolução de seus costumes e pela publicidade de seus escândalos. Ademais, Luís XV se cercou ou se deixou rodear de ministros sem fé que tiveram relações íntimas com Voltaire e seus conjurados. Barruel consagra os capítulos 12 e 16 de seu primeiro volume em mostrar as conquistas que eles fizeram entre as cabeças coroadas, os príncipes e as princesas, os ministros, os grandes senhores, os magistrados, os homens de letras e, enfim, ai de nós, no clero. É verdadeiro dizer que os conjurados, tirados do corpo eclesiástico, eram quase todos aqueles que se chamavam padres da corte. Barruel presta uma homenagem bem merecida ao conjunto do clero da França na véspera da Revolução. Ele louva particularmente os eclesiásticos que, por seus escritos, se esforçaram em entravar a corrupção dos espíritos tão ardentemente perseguida pelos conjurados.